Sejam bem-vindos ao Espaço Permanente de Estudos do Divino Humanismo ou Divinismo de 2024. Sou a Má, continuarei falando sobre o livro Mateu Além do Túmulo, agora no episódio 4. Lembrando, você poderá obter gratuitamente um exemplar físico deste livro através do pedido enviando seus dados de correio para o celular 11 9 11 32 00 77. Agradeço que você esteja aqui. Você poderá ver todos os episódios 1, 2 e 3 pelo YouTube no canal conhecerparatransformar.com.br. Vou relembrar a minha questão. Quem é o ateu? Quem são os ateus? No episódio passado, Janeiro dizia sobre o Consolador e a revelação. E considero importante dizer que alguns alertas de Janeiro são que Jesus, um exemplificador moral, é o revelador da revelação. Revelação, intercâmbio entre os dois planos da vida. É o revelador da revelação tornada pública para tornar o homem conhecedor. O próprio homem tem direito inato de ser absoluto responsável do que vier a saber e a praticar. Que o segundo capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, os capítulos 12 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios e a doutrina espírita testemunham um só programa elucidativo, que tem por centro de gravidade o intercâmbio entre os planos da carne e do aquém da carne. Que o espiritismo jamais deverá servir de meio de vida a quem quer que seja, materialmente falando. Que, moralmente falando, o espiritismo abarca todos os quadrantes de moral já conhecidos, relativamente expostos no curso de todos os tempos. Mental e intelectualmente, fornece elementos para todos os graus de intensidade assimilativa. Filosófica e cientificamente, favorece a uns e outros, gerando imensos campos de pesquisa. As chaves da Suprema Justiça não andam nas mãos de quaisquer mercenários. Ministro de Deus ninguém é, a menos que cumpra o seu dever. E o dever é segundo as leis da própria vida. Nenhum homem precisará inventar a verdade. O dever do cidadão do universo é concertar-se com a ordem universal, é fazer de si uma música boa como a música do universo. Fora do programa divino, para o ser humano, só resta ao homem a dor. Janeiro chega à conclusão de que só se lamenta de uma coisa, de ter truncado, parado, impedido o progresso de milhares e milhares de irmãos com as suas atitudes, com os seus ensinos, com seus desejos mosaístas impensáveis. E frente a essa conscientização, Janeiro pede, implora: dá-me, Senhor, oportunidade de reparar tamanhas faltas. E nós? Será que estamos fazendo aquilo que pedimos para fazer para reparar as nossas próprias faltas? No capítulo 7, Variações de toda ordem, Janeiro pensa sobre como somos diferentes e como cada qual sente a vida segundo o seu grau de evolução, o seu modo de educação, os seus gostos mais pessoais, e somos todos influenciados de acordo com a escala hierárquica dos seres, por aqueles que estão abaixo e aqueles que estão acima de nós, e por uma porção enorme de outros e outros. E Janeiro abre para nós uma realidade sobre as oportunidades que o trabalho na casa espírita permite ao trabalhador entrar em contato. Você se lembra? Janeiro fora transferido para uma região onde todos os habitantes trabalham em casas espíritas. Então, ele vai nos explicar como são diferentes as experiências de cada irmão que chega, se eles aprendem ou não, se eles ficam ou não para o trabalho na casa de oração. E ele mostra que o Consolador, de novo, o intercâmbio entre os dois lados da vida, é buscado por falanges e falanges, principalmente as de baixo padrão hierárquico. Falange é uma formação antiga, grega, militar, onde 16 homens marchavam ombro a ombro em 16 colunas.
E ele mostra que o Consolador é buscado por eles, para que eles consigam melhorar as condições. E como os grandes mentores sobre os quais pesam obrigações administrativas de grande alcance e tremenda responsabilidade, fazem para organizar com carinho e assertividade essa quantidade enorme de gente, encarnada e desencarnada, para que o emprego da justiça, que é produto de leis sociais organizadas por eles, seja executado. E Janeiro avisa que quase todos os grandes crimes da história, infelizmente, foram praticados em nome do Senhor, e que termos o Consolador para cultivar, infelizmente, não significa que estamos nos identificando com a melhor expressão desse Consolador. Que nós devemos, portanto, seguir o mandamento de Jesus: vigiai, para que prevaleça o ser, a simplicidade e a produtibilidade. É o próprio Espírito quem se prepara para toda e qualquer finalidade, para ir para onde decidiu e demonstrou através de seus atos. A Suprema Justiça pede obras decentes, cumprimento do dever, solidariedade humana. Porém, e como tem que ser por ser lei, o ser humano tem o livre-arbítrio que lhe permite tomar as decisões e fazer as suas escolhas. A maioria das vezes, e infelizmente, acaba tomando o caminho do erro. E isso faz a confusão existir dentro de si. E é essa confusão entre o que sabemos ser o certo, mas mesmo assim fazemos o errado, que causa um inferno interior. E Janeiro viu isso de perto quando passou a trabalhar na casa espírita. E Janeiro vai nos lembrando do que precisamos ter em mente para fazermos as melhores escolhas para nós, que são os ensinamentos de Jesus e de outros grandes mestres. E ele expõe a verdade, mesmo que não fique bem para nós. Estais por ingressar em um grau cíclico superior, e outra conta vos será pedida. É uma conta que abandona exteriorismos e adorações falazes, por prezar o amor fraterno. Gastai o tempo em amar-vos uns aos outros, por vos sentirdes a todos como filhos da vida, do amor e da justiça. Amai-vos como a filhos de um só Senhor. Amparai-vos sempre. Compreendei-vos como partícipes de uma mesma origem, como sujeitos ao mesmo plano, como votados ao mesmo glorioso fim. Janeiro continua nos contando que faz uns 3 meses que o pai dele o acompanha em trabalhos que ele pratica como guia de 2 médiuns da carne. E o pai assimila com facilidade todos os ensinos, porque é um espírito que cultivou o conhecimento intelectual e sobe bem depressa para o plano hierárquico em que se achava antes de reencarnar. Porque os dois haviam tido agravos no culto dos exteriorismos religiosistas e exclusivismos sectários. E tal como eles haviam truncado a evolução nos outros, assim lhes impôs a lei de equilíbrio universal. E depois de toda essa reflexão, Janeiro começa a contar o caso de uma senhora trabalhadora do centro espírita, que pediu por alguém de suas relações já desencarnado há bastante tempo. Um pedido de informe, desses tão comuns e louváveis, que fazem a grande diferença no trabalho. Muitas vezes termina para o pedinte no momento que ele faz, mas para os trabalhadores espirituais continuam em programas do outro lado da vida. E Janeiro e seu pai acabam por resgatar 4 luteranos que estavam presos por cordas invisíveis a um lugar sem plantinha sequer. E eles são incentivados a querer saber como Janeiro cultiva o Consolador. E Janeiro prometeu-lhes que em 10 horas eles iriam ver dentro de uma sessão espírita. Lá, eles são recebidos, sentam-se para assistir à sessão, e Janeiro continua descrevendo isso. Vamos para o capítulo 8, Coisas da Vida. Para mostrar como Janeiro cultivava o Consolador para os 4 resgatados, Janeiro e seu pai foram buscá-los em horário determinado. E lá, Janeiro descreve como se dispõem os espíritos em um centro espírita. Sugiro que vocês leiam este capítulo com atenção. São muitos pormenores. Depois, Janeiro comenta sobre alguns tipos de mediunidades. E, novamente, vou convidá-los a lerem este capítulo. Depois dessas descrições e o início dos trabalhos,
Janeiro passa a colocar a mão sobre a cabeça de um dos luteranos resgatados. E depois ele vai e coloca a mão sobre a cabeça nevada daquela que havia pedido por um deles. Nesse momento, esse que havia recebido essa possibilidade de percepção maior, se aproxima e pergunta se é a irmã dele. E o Janeiro diz, sim, é ela. E aí os dois se encontram. E o esplendor do amor dos dois era tão lindo que todos ficaram comovidos. E eu agora, mas já vai passar. E aí Janeiro diz, acima de um puro sentimento de amor, nada parece existir de mais importante, de mais divinizante. No capítulo 9, regressando, Janeiro explica como é o final dos trabalhos no Centro Espírita e novamente convida você a ler este capítulo do livro para ficar conhecendo como é. E lembrando que para receber este livro gratuitamente deve enviar seus dados para o telefone 11 9 11 32 0077. E assim receberá pelos correios o livro Um Ateu Além do Túmulo. Ao final dos trabalhos, quando Janeiro menos esperava, um dos resgatados disse que havia ficado fazendo um confronto entre o que ele via no Centro Espírita e o capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. E a comparação entre aquele feito e os dias atuais fazem com que tenhamos milhões de homens e de mulheres que julgam sem saber, afastam-se por inconsciência do dever, que maldizem por despeito sectário. Sectário é relativo à seita, que não transige, ou seja, intolerante. E alguém reiterou, mas com o concurso do tempo. Após haverem se despedido dos chefes espirituais da casa, eles partiram e Janeiro prometeu ao irmão da velhinha um encontro com ela fora da carne para dias depois. E Janeiro, no dia combinado, vai buscar o irmão da senhora e os dois, ao se reencontrarem novamente, exclamam, ó Deus! E novamente devo dizer-lhes que vale a pena ler isso no livro. Janeiro os deixou a sós e lá pela madrugada ele volta para levar com ele o tal irmão. Despediram-se os dois irmãos, espíritos alegres e convictos da grande ideal. Perdão, aqui eu errei. Vamos lá. Despediram-se os dois irmãos, espíritos alegres e convictos da grandeza do ideal assumido. Após deixá-lo no seu plano de habitação, Janeiro se ingrou, ou seja, navegou um éter rumo à sua região, onde o pai dele já o esperava, para acabar certos afazeres. E Janeiro termina este capítulo dizendo, assim é a vida de um ex-ateu. Gozo a espiritualidade sadia, o prazer divinal, fazendo o que faço. E ele termina dizendo a esse pai de verdade, que mais, meu pai? Meu alicerce, poderia desejar um filho que te negou? Deixa-me, pois, dizer aos peregrinos da carne e aos trevosos que pairam nos abismos erráticos, que a verdade que és tu paira acima do cogitar dos homens insensatos. E a vós outros, amigos confrades da carne, apelo no sentido de culto o mais moralizado e científico possível. Nada de idolatrias religiosistas. Fazei a religião pura. O espiritismo, que é o consolador restaurado, não deve andar em justaposta condição com as mediocridades religiosas do mundo. E ele foi muito caramente pago pelo Divino Mestre. Para que houvesse um batismo de espírito, foi preciso que uma cruz se banhasse em sangue inocente. Prezai o custo de vossa herança. E chegamos ao capítulo 10, pela ordem cronológica das sucessivas revelações. O Espiritismo significa o ponto mais avançado, porém devemos considerá-lo pela sua essência realista, pelo seu fundo moral, científico e filosófico, e acima de tudo por ser prático, por ser experimental e pelo seu poder de influência social em geral. Naquele dia,
Houve uma só verdade para uma só humanidade. Eis a grande significação do Pentecostes. Amai a tudo e a todos, com inteligência e bondade, para poder desaplicar bem a vossa liberdade pessoal. Janeiro termina o seu relato com um trecho da mensagem Consolador, o unificador religioso. E aqui vai meu apelo para que você leia esse trecho na íntegra, completinho. Vale muito a pena ler. Mas fica aqui o importante, que é praticar a verdade. Adora a Deus no bem fazer aos teus irmãos. Esta é a norma que te ensinou o divino modelo Jesus. Consideram a prece como o 11º capítulo, pois a prece deve ser a vida em vibrações mentais e a vida deve ser a prece executada. Que meditem na prece os adeptos de todos os credos, enquanto não se puderem fundir no único credo, que é o amor. Ama-te no próximo e estarás edificando para ti mesmo um mundo interno feliz e próspero. Aí vem o capítulo 11, cujo título é Prece, que eu também indico que vocês façam uma leitura, porque é lindo e de sublimes meditações possíveis, por ser de uma elevada singeleza e de possibilitar um nortear de ações enquanto estamos encarnados e até mesmo após o nosso desencarne. E chegamos ao final deste livro, cheio de exemplos de superação. E respondendo à nossa questão inicial, quem é o ateu? Quem são os ateus? Posso dizer que somos todos nós, quando agimos de forma que faça com que outros irmãos de jornada evolutiva duvidem da existência de Deus. E aqui vem o convite para que nós sejamos aqueles que façam a diferença. Você pode perguntar como, e a resposta é: agindo como Deus espera que venhamos a agir. Todos nós, para com todos os outros, e chegarmos até a Jerusalém celestial aqui na terra, lugar de paz e ventura. Agradeço você ter ficado comigo até aqui. Gratidão por ter feito esta viagem junto comigo. Gratidão.